seja com vocês. Os discípulos se trancaram dentro de casa pelo medo. O texto é bem claro. Eles tinham uma missão tremenda de pregar o Evangelho, de anunciar a boa nova de amor e paz ao mundo, mas eles estavam trancados por medo. Prestem atenção no que Salomão também afirma em seus provérbios. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A ansiedade, o medo, sempre traz frustração ao nosso coração. E assim, nós nunca temos aquela alegria plena no coração para viver. Portanto, irmãos, medo e alegria são incompatíveis, eles são antagônicos. O medo é um problema antigo da humanidade. Isso nos leva ao início da vida humana, o início da vida afastada do Criador. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, o livro das origens, nós encontramos a reação dos nossos primeiros pais, quando eles foram interpelados por Deus, logo após eles terem decidido tomar um caminho contrário ao que Deus pedia para eles. Vejamos o que diz a Bíblia. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. Por que Adão se escondeu? O texto é muito claro: por causa do medo. O medo nos leva a buscar o esconderijo. Lembra do japonês que ficou escondido por medo? E aqui também Adão e Eva estavam com medo. Nossos temores e ansiedade afetam quem somos e, de certa forma, acarretam sequelas em nossa personalidade. O medo que Adão e Eva sentiram quebrou o relacionamento com Deus. Muito provavelmente, a maior barreira no relacionamento entre duas pessoas, seja no casamento, no namoro ou na amizade, é o medo. Em virtude da ansiedade, nós somos dominados por aquilo que é negativo. Vejam o que encontramos também no livro de Jó. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Incrível isso, né? Quem já viu alguém dizendo assim: eu estava com medo que isso ia acontecer? Em virtude desse pensamento negativo, dessa atitude negativa, nós construímos situações que proporcionam aquilo que mais tememos acontecer. O pensamento ruim atrai coisas ruins. O medo atrai aquilo que nós tememos, limita o nosso potencial, reduz a nossa alegria, destrói os nossos relacionamentos. Tudo isso faz parte do preço que pagamos em vivermos em uma vida dominada pelo medo. Quem de nós deseja viver assim? Viver uma vida complicada
pela presença e ação do medo? Acho que ninguém, né? Mas não precisamos nos desesperar. Tem notícia boa para todos nós. Afinal, nós não viemos aqui só para ouvir isso, né? É possível ver o medo se dissipar quando aceitamos viver segundo a proposta do nosso Criador. Amém. E para finalizar, eu quero deixar 3 respostas que podem nos afastar do medo e retirar o medo da nossa vida. Como vencer o medo? Através da verdade, do amor e da fé. Essas são as 3 soluções apresentadas por Deus que se encontra aqui neste livro para retirar o medo da nossa vida, do nosso coração. Entenda a importância da verdade. Na palavra de Deus, nós encontramos uma linda declaração de Jesus Cristo, quando ele disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Dizem que quando nós somos bebês, as mamães aqui podem afirmar isso, nós temos somente 2 tipos de medo. É o medo de cair e o medo de som alto. Vocês percebem quando tem algum som alto, o bebê se assusta. Então, quando a gente nasce, nós temos somente 2 tipos de medo: o medo de cair e o medo de som alto. O que isso significa? Significa que todos os outros medos nós aprendemos durante a vida. Aquilo que nós aprendemos, nós podemos desaprender, né? Deixar para trás. E essa é uma maravilhosa esperança para nós. Os temores que vocês e eu incluo, nós aprendemos, eles podem ser vencidos. Porque muitas das coisas que nós aprendemos na vida e que nos causam medo e ansiedade, não é verdade. Eu quero que vocês façam a conta comigo. 40% dos nossos temores e ansiedade são a respeito do futuro. E o futuro, geralmente, às vezes, aquilo que a gente preocupa nunca acontece. Então, 40% dos medos é em relação ao futuro e muitas vezes nem acontece. 30% do medo dos nossos temores são relacionados ao passado. E não temos como voltar ao passado e mudar a história. Então, 40 mais 30... 70. 22% dos nossos medos são desnecessários. É o medo de envelhecer, é o medo de desenvolver algum tipo de doença. Eu não quero ressaltar aqui que eu não estou dizendo que nós não precisamos nos cuidar. Nós precisamos de cuidados com a saúde e eles são necessários. Eu só estou dizendo que nossos temores, esses temores de envelhecer, de desenvolver alguma doença, ele é desnecessário. E somando 40 mais 30 mais 22, 92, sobraram 8%. 8% dos nossos temores são legítimos e podem ser encarados com sabedoria. E nós desafiamos essas crenças, esses temores que são 92%, não é isso? Com o quê? Com verdade.
com a verdade de Deus e com a sua palavra. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a Bíblia, ela nos liberta desse medo. Na realidade, grande parte dos temores que nós temos nunca foram e não são reais. A verdade encontrada na Bíblia pode retirar o medo da nossa vida. Amém. A segunda resposta crucial ao medo é: aceite o poder do amor. O amor também, ele elimina o medo da nossa vida. Olha o que diz a Bíblia: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esses são dois sentimentos que não podem viver juntos: amor e medo. O amor, ele neutraliza o medo. Quando nós recebemos o amor de Deus em nossa vida, esse amor de Deus por todos nós, ele neutraliza o medo. E nós precisamos ser sensíveis a esse interesse de Deus por nós, a esse amor de Deus por todos nós. Portanto, quando nós confiamos em Deus, o amor de Deus retira esse temor, retira a ansiedade. Eles vão desaparecendo, porque não existe medo onde há amor. Deus é amor. Quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais nós entramos em contato com o nosso Deus, o medo vai se dissipando. A Bíblia também afirma de forma direta: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É também muito importante ressaltar aqui, para nos conectar com esse amor de Deus, é crucial também que nós tenhamos amor pelos nossos irmãos. E de novo, vamos recorrer à palavra de Deus. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Porque o amor de Deus é uma das soluções para o medo. Porque quanto mais amor tivermos em nosso coração, menos medo nós vamos sentir. E a terceira solução para o problema do medo é: sabe qual é a diferença entre medo e fé? O medo, ele espera o pior de uma situação, e a fé sempre espera o melhor da mesma situação. Tem um texto que eu acho impactante e muito lindo no livro de Salmos, onde Davi escreve o seguinte: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Davi está dizendo aqui claramente: Deus, quando eu sinto medo, eu confio em ti. Quando sinto medo, eu tenho fé em ti. Um dia, irmãos, Deus disse para Moisés: Moisés, meu filho, vá ao homem mais poderoso da terra
e diga para ele libertar o meu povo do cativeiro, porque eu vou cumprir a minha promessa de estabelecer a minha promessa, eu vou cumprir a minha promessa de estabelecer uma nação especial para dar uma nova esperança ao mundo. E você, Moisés, vai ser fundamental nesse meu plano. A única coisa que você precisa, Moisés, é confiar em mim. E Moisés ali, meio relutante, a princípio, ele basicamente disse a Deus: sim, eu confiarei em ti. Séculos mais tarde, Jesus foi indagado por um jovem que era muito rico. E esse jovem perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E esse jovem perguntou para Jesus, se ele deveria fazer, o que ele deveria fazer. E Jesus respondeu: eu quero que você vá, venda todas as coisas que você tem, todas as suas riquezas, e dê tudo aos pobres. Depois disso você me segue e seremos amigos para sempre. Só tem uma coisa: você precisa confiar em mim. Mas infelizmente a atitude daquele jovem foi basicamente dizer a Cristo: não, sem dinheiro não há como confiar em ti. Desses dois exemplos bíblicos que eu falei, a experiência de Moisés e a experiência daquele jovem rico, nós encontramos a representação de duas respostas básicas do homem a Deus. Por toda a história humana, houveram pessoas que, ao ouvir a voz de Deus, disseram sim, como Moisés, e aprenderam a confiar em Deus. E aqueles que assim fizeram nunca se arrependeram. Nunca nós vamos encontrar na Bíblia alguém que tenha dito: eu confiei no Senhor e me arrependi. Não. Mas outras vezes, através da história bíblica, vemos pessoas que disseram não, como este jovem, e decidiram não confiar em Deus e seguir seus próprios caminhos, e invariavelmente foram dominados pela ansiedade e pelo medo. E nós vamos colocar a nossa confiança em quem? Numa teoria? Não. Numa fórmula? Também não. Numa estratégia de vida? Não. Colocaremos a nossa confiança em quem? Em algum ser humano? Não. No horóscopo? Não. Colocaremos a nossa confiança em quem? Em Deus. Pois Ele sempre deseja que nós confiemos nele. E nunca devemos esquecer as palavras de Jesus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia afirma que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. As Sagradas Escrituras também traz de maneira clara a nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fitos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Nós percebemos, através desses versos bíblicos, que a resposta para os nossos temores não é uma fórmula, não é uma filosofia, não é uma teoria. A mais simples solução para o nosso medo é uma pessoa. E quando nós pensamos nas 3 soluções espirituais para os nossos temores: verdade, amor e fé, nada mais a fazer que apontar para uma pessoa, aquele que é a razão da nossa existência, a razão da existência deste livro, aquele único que é verdade, amor e fonte de fé. E por que hoje não dizer a Ele: sim, Cristo, eu te aceito em minha vida. Retira de mim, Senhor, o temor e a ansiedade. Vamos dizer isso para Ele hoje. Assim como Davi disse: eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E nesse momento, eu convido o Luiz Felipe para entoar um hino a todos nós aqui. Vamos louvar ao nosso Deus. Confiei no meu Senhor.
santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado também pelo sábado, o momento em que nós desligamos o botão de pausa para estarmos, apertamos o botão de pausa, né, para estarmos mais próximos de Ti. Que toda a honra e toda a glória, Senhor, seja dada a Ti. Amém. Rogamos a Ti também, Senhor, pelos nossos irmãos, que se encontram muitas vezes com angústia, com medo, que esteja junto a eles, Senhor, nos dando também amparo, e que eles possam conhecer a Tua palavra, o Teu amor, para retirar deles o medo no coração. Também oramos por nossos entes queridos, que às vezes estão longe de casa, e nós sentimos tanto medo. Mães que estão com medo, Senhor, às vezes trancadas em casa, portas que elas mesmas fecharam. Que o Senhor possa estar próximo a essas pessoas, esses entes queridos nossos também. Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti neste momento. Que tenhamos uma semana feliz ao Teu lado. Que voltemos também para casa em paz. Em nome e pelo amor do Teu Filho único unigênito, Jesus Cristo, que oramos e pedimos. Amém, Pai. Obrigado a todos. Que Deus, que a paz de Deus esteja no coração de cada um de nós.